123 Descontos. Comprar e economizar em um só lugar. 123descontos.com.br. Oi, gente, eu sou a Raniele Arcanjo e esse aqui é o podcast Mulheres de Fibra. Aqui eu vou bater um papo com várias mulheres empreendedoras, mães, que vão contar um pouquinho da sua história, porque eu acredito que toda história de toda empreendedora é inspiradora, né? Então aqui tá um podcast para você que tá aí também se inspirar. Hoje a gente está recebendo aqui uma mulher linda, que é mãe, que é expert em design e também em recuperação de sobrancelhas e cílios, que é a Carol Urix. Ai, obrigada, Carol, pela sua presença. Muito bom ter você aqui. E a Carol, gente, ela é proprietária de um estúdio de beleza. Ela tem como propósito enaltecer a beleza natural das mulheres. A gente vai chegar a falar, né, um pouco disso da Carol como empreendedora, mas eu quero conhecer mesmo a base da história da Carol. Então, Carol, conta pra gente, você sempre esteve ligada, assim, na tua infância? Você lembra de estar ligada, de certa forma, ao autocuidado, à beleza? Como que foi isso na sua vida? Como que foi sua infância, na verdade? Então, quando tudo startou pra mim, eu tenho uma madrinha, irmã da minha mãe, e ela, infelizmente, acabou falecendo agora no último ano. E ela foi um ícone, assim, pra mim, porque ela era muito vaidosa e eu me espelhava muito nela. Então, ela amava se maquiar, ela arrumava cabelo, na época era bob, né? Ela usava bobs, ela vivia com os bobs na cabeça. E ela tinha ali o ritual dela de make, de cuidado, e eu amava aquilo. Eu olhava pra ela e eu me projetava muito. Olha, porque gente, a minha mãe já não. Minha mãe é extremamente clássica, básica, no máximo na época era um batom. E aí dali eu comecei, sabe? Comecei a sempre unha, sempre fui muito, muito ligada a essa questão de beleza. Tanto é que na época me chamavam de viúva porcina, porque eu amava. amava pulseira, coisas no cabelo, maquiada. Aí o blush era bem marcado bem naquela forte, época. marcado. Então, assim, sempre teve, sempre. Eu sempre amei, assim, cuidado, autocuidado, a beleza, maquiagem, enfim. Sim, como que foi essa trajetória? Então, a partir daí da tua infância, você já pensou que você tinha que ter uma profissão relacionada a isso? Como que foi? Você foi para outro caminho? Como que foi essa? De jeito nenhum, né? Porque, vamos colocar aí, questão de 20 anos atrás, nem se falava, imagina, profissional da beleza era algo assim, como uma fonte de renda passageira, era um bico mesmo. Então, assim, na minha família mesmo, nunca fui nem formada para isso. Era sempre aquela história, né? Não, você tem que estudar, passar num concurso e ser funcionária pública, né? E aí, pra mim, eu entrei no comércio, né? Tive que começar a trabalhar muito cedo. Eu comecei ali com 11 para 12 anos. 11, 12 anos já trabalhando. Foi bem precoce, assim. Mas eu sempre fui muito inquieta, né? Então, assim, eu venho de uma história de vida onde minha família não tinha muitos recursos financeiros e tudo mais. E isso tudo foi por necessidade mesmo. Então, e pelo fato de eu ser muito inquieta, eu olhava aquela situação, meu pai e minha mãe passando perrengue, eu falava, não, eu tenho que contribuir de alguma maneira. Ajudar de alguma forma, né? Isso. E aí minha mãe era professora na época, trabalhava numa escola, e ali eu comecei a trabalhar com ela. Ganhava muito pouco, claro, imagina, pra minha idade não tinha nem... Sim. Mas ali aquilo tudo foi me dando base, né? Então eu já fui aprendendo o tratamento, atendimento cliente e tudo mais. E aí depois disso eu fui trabalhar no comércio. Atingi uma certa idade, aí eu fui pro comércio. Quando eu fui pro comércio, minha primeira loja foi o Boticário. Então ali, assim, foi outra coisa que pra mim foi fantástica, porque eu tive contato com produtos, com coisas que eu até então não tinha nem acesso.
Sim, você só tinha a imagem da madrinha, né? Que se produzia, que era a vaidosa da família, né? Exato. E aí você chega para trabalhar no Boticário. Ó, temos algo em comum, porque eu também sou cria do Boticário, né? Uma boticarete. E aí, como que foi, então, essa experiência de trabalhar no comércio e nesse ramo, né, da beleza? Então, aí eu fiquei um curto período, porque na época, como eu era muito jovem, eles me pegaram na época de final de ano, né, pra Natal ali. Sim. E Réveillon. Então eu fui de frila mesmo. Mas ali eu fiquei apaixonada, porque eu amava aquela loja cheirosa, eu andava cheirosa, e aquilo tudo pra mim sempre me fez muito bem. E aí, só que logo depois eles não acabaram não me efetivando, né? Até porque como eu ainda tava no ensino médio, não batia o horário e tudo mais. E aí eu fui pro shopping. Aí, só que no shopping, não mais no Boticário. Fui para outras lojas. Tive ali uma jornada bem bacana. Com 19 anos, eu era gerente comercial da Gregory, que é uma franquia, assim, super renomada. E foi o que me trouxe muito embasamento, né? E que começou ali a me inspirar nesse ramo do empreendedorismo. Porque eu olhava aquilo ali e eu falava, gente, eu quero ter uma loja dessa. Eu quero ter uma loja dessa. E aí, nesse meio tempo, ao longo de toda a jornada, eu estudava muito porque eu queria fazer medicina. Então, assim, foi um período de muita dualidade, muito conflito. Porque ao mesmo tempo que eu queria fazer medicina, eu amava esse mundo da empresa, né? Eu amava olhar uma organização. Tanto é que ali eu fui conseguindo, por desempenho mesmo, né? Eu era a funcionária, a colaboradora mais nova da loja. E logo, assim, menos de um ano, eu assumi a gerência da loja. Já ocupou um cargo de gestão, Exato. né? Então, assim, aquilo pra mim, eu percebi que ali eu tinha um feeling. Sim. E aí eu acabei que depois de passar raspando em 2 vestibulares, eu cheguei a ficar por 2 vagas na Federal. Em medicina? Em medicina. Aí eu desisti. Área da saúde, gente. Falei, não é pra mim. Não consigo te ver em área da saúde. Pois é, pasme. Pasme. Gente. E aí eu falei, cara, eu não tenho mais estrutura emocional pra passar por aquilo ali. Era uma decepção muito grande, porque eu me dedicava muito, eu virava madrugadas estudando. Sim, ainda trabalhando no comércio. Isso. E estudando para medicina, que a gente sabe que é um dos mais difíceis vestibulares. Sim, e na época era, né? Porque na época não tinha o Enem, não era da forma como é hoje, né? Então, assim, era no pelo mesmo. Aí, assim, e quando eu fui chegando bem perto, eu vi que eu não conseguia por precisar trabalhar. Então, eu não podia me dedicar somente aos estudos. Sim. Porque nessa altura da vida, eu já era a maior fonte de renda dentro da minha casa. A minha mãe eu tenho uma irmã, né, ela é 11 anos mais nova que eu. Então, assim, a gente já tinha ali, a minha mãe, a casa em si, ela já dependia da minha renda. Então, isso tudo foi fazendo com que... Você era o pilar financeiro da casa naquele momento, exatamente. Né? E aí eu tive que fazer uma escolha, eu tive que falar, cara, sim, eu não vou poder parar. Exato, ela ia exigir dedicação de mim. extrema, né? Ia exigir muito de mim. E eu ia ter que ficar sem contribuir financeiramente em casa, né? Sim. Então foi quando eu optei, eu falei, não, deixa quieto, eu vou fazer outra coisa e vamos, vida que segue. E aí abandonei esse projeto. Abandonei, assim... por muito tempo eu fiquei, né, em dúvida, putz, será, poxa, faltava tão pouco. E eu falo, são esses conflitos da vida que muitas vezes acabam fazendo até a gente... eu acredito que muitos casos patológicos de depressão e tudo mais, é justamente esse conflito. Sim, nesses momentos, nesses momentos. Desencadeia essas doenças. Isso, porque daí você fica naquela, né, aí sim... E se eu tivesse dado certo? Exato. E se tivesse passado? E se eu tivesse cursando? Isso. Fica e a medicina pensamento. em si, lógico que foi muita... além de toda a questão, de toda a aposta que tinha da minha identificação com a profissão, existia uma aposta financeira que, olhando para minha realidade, que eu tinha na época, eu falava, cara, é isso que vai me libertar. É isso que vai me libertar dessa escassez, é isso que vai me libertar desse padrão de vida que a gente levava. Sim. Então eu acreditava piamente que era aquilo ali. Olha e desfazer e soltar esse projeto, nossa, pra mim foi
Foi tenso. Muito difícil. E quando que surgiu essa parte do autocuidado, de querer trabalhar com isso, de, né, depois de ter passado por essa questão, né, da medicina, como que surgiu isso dentro de você? Gente, foi uma absurda longa jornada, que assim... Pode a gente ia ter estamos que aqui levar para 6.000 horas. O que Conta. acontece? Nesse período que eu trabalhava na Gregory, né? E a gente trabalhava com moda e eu amava também, porque eu acho que tudo se relaciona, né? É do mesmo universo. Então, assim, e ela precisava, ela exigia de nós um padrão de beleza, um padrão de comportamento. Então a gente tinha um padrão de vestimenta, a gente tinha um padrão, inclusive de unhas, que a gente não podia usar cores nas mãos. Sim. Então assim, foi algo bem, foi um modelo para mim, de verdade. Foi um modelo de organização, foi um modelo de empresa e de gestão. Os processos todos eram muito organizados. Então isso tudo me encantava. Eu sempre curti esse mundo corporativo. E aí teve um tempo que eu acabei me desligando da empresa, fui morar fora uma época, fui pro interior do Paraná, fiquei uma época lá, pouco tempo, mas nessa busca, de ainda buscar o que é que eu queria fazer. Aí eu ainda tava no período da medicina, ainda não tinha deixado de uma vez. E aí o que aconteceu? Quando eu voltei, não deu certo lá também. Eu falo que isso, eu acho que era o propósito de Deus mesmo, né, agindo na minha vida. Sim. Não deu certo, voltei para Campo Grande, com uma mão na frente e outra atrás. Não tinha emprego, eu tinha uma dívida, porque eu tinha comprado um carro financiado logo antes de sair. Então, o meu período que eu fiquei recebendo a renda, eu pagava o carro. Minha mãe ainda me auxiliava, porque nesse meio tempo ela trabalhava comigo também na Gregory. Então, foi quando a gente elevou, assim, um pouquinho o nosso padrão financeiro. E ela segurou ali as pontas, tudo, e eu voltei. Quando eu voltei, eu me vi assim, eu falei, meu desempregada Deus. E sem direção. Sem direção nenhuma, exato. Acho, né? Eu tava assim... Foi um momento muito cruel. Um momento muito cruel. E aí, eu falei assim, bom, o que eu tenho pra fazer agora? Aí a gente, com aquele velho pensamento de que é a faculdade que vai te libertar de qualquer e toda situação, né? Sim. Então, aí, o que eu vou fazer? Eu não posso fazer medicina, não desisti, não vou mais. Particular, nem se considerava a hipótese. Sim. Na época também nem tinha esses programas que hoje ainda dão possibilidades, né? Não tinha. Eu falei, eu vou fazer direito. Falei, vou fazer direito, porque daí depois eu passo no concurso público, viro juíza e pronto, minha vida tá feita. Resolvi a vida. Comecei, prestei o vestibular pra direito em dezembro, aliás. E aí iniciei o curso. Só que há 2 meses atrás eu tive a maior disrupção da minha vida, né? Que foi meu marido. Foi quando a gente se conheceu. Então, a gente se conheceu, começou a namorar. E assim, eu costumo dizer, né? Que eu sou capricorniana, signo terra, extremamente pé no chão. E ele, assim, é puro fogo. Então, onde ele chega, ele põe fogo, vira as costas e vai embora. Um elogio, né, Somália? Somália tá aqui, gente, acompanhando o podcast. Pois é. E aí foi quando eu conheci ele. E a gente namorando, ele olhava pra mim e ele falava, tá, mas você já pensou em ser dona da loja? Porque eu olhava, eu sentava lá pra ir buscar minha mãe, eu ia com ele. E eu olhava, sentava lá no banco e falava, cara, eu amo essa loja, eu amo. O Somália foi o fogo do empreendedorismo, total, né? Total. Aquele que porque colocou... eu tava com aquela cabeça de que eu tinha que ser funcionária pública, Sim, que era só aquilo que me... passar em um concurso, aquele ali era o único caminho, né? Era o único caminho. E aí foi quando ele falava pra mim, ele falava, por que você não pensa em ser dona? Eu falei... Não, eu tipo, trabalhava como se eu fosse dona. E realmente, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre entreguei muito por onde eu passei. Né? Era minha marca, assim, sabe? Onde eu entrava, eu entregava. Isso, nossa, super. E aí eu falava, não, mas eu, né, capaz, onde já se viu, nananã. E ele ali, me cutucando. Aí tá, prestei vestibular, comecei a fazer direito. Primeiro semestre eu fui super bem, tirei nota, todas as minhas notas eram excelentes. Só que pensa um trem que me consumia. Eu detestava aquilo lá. Eu ia lá, sentava, estudava, tirava nota, mas eu odiava. Falava, cara, que saco, eu não vejo sentido nisso aqui.
E ai, saco, sabe? Saco. Não era pra mim. E aí, nesse meio tempo, eu engravidei. Aí, gente, Surpresas aí foi, que a vida entrega, né? Mas aí foi um perrengue. Aí, se eu já era especialista em perrengue, aí foi que veio. Por quê? Porque foi, imagina, eu grávida, seguia desempregada, Sim. né? Seguia desempregada. Não, acho que não. Não. Eu trabalhava voltei pro comércio. Voltei pro comércio. E aí. Mas ainda tinha uma faculdade, né? Ainda tinha faculdade pra pagar, claro. Sim. Exato. Ou seja, pagar, fazer. Tudo. Exatamente. E aí, nesse meio tempo, engravidei. Aí eu falei, uau, e agora? Chorei horrores, assim. Que eu falei, olhava pra cima e falava, Deus, o que o senhor quer de mim? E cada hora que eu mirava. E era muito louco isso, porque em mim vinha uma sensação de fracasso. Sim. Eu falava, cara, tudo que eu começo, tudo que eu projeto, tudo que eu não consigo, sabe? Eu não consigo levar, eu não consigo. Sempre acontece alguma coisa que... Então, assim, minha vida sempre foi bem eventualística, né? E aí foi quando eu engravidei, a gestação foi uma gestação de risco, e aí eu precisei interromper com tudo. Eu precisei interromper com o meu trabalho. Precisei interromper com a faculdade, porque daí eu não tinha financeiro pra pagar a faculdade, agora com um filho pra criar, como é que a gente vai fazer? E aí, tá. Aí parei tudo, fui pra dentro de casa. Uma pessoa que trabalhava desde os 12 anos, né? Dentro de casa. Cara, aquilo me consumia. Fiquei pensando no Somália, coitado da Somália. Pois é, ele foi... ele foi guerreiro. Porque você, de certo, surtava em casa, né, Carol? Surtava. Porque essa rotina de estar dentro de casa, né? Para uma mulher que já, né, eu falo assim, já tem o seu próprio caminho, sua própria independência de fazer as suas coisas, e aí se vê dentro de casa, cuidando de criança. Eu passei por isso também. É complicado. É cruel. Eu falo que é cruel porque, assim, não é o que a sociedade cobra da gente, de certa maneira, ainda mais nos tempos de hoje, que a gente tem que ser bem sucedida, a gente tem que andar bonita, a gente tem que ser uma mulher exemplar, ser uma mãe incrível e ser bem sucedida financeiramente. Sim. Então, assim, e as nossas mães, elas nos projetaram pra isso. Sim. Né? Então, é uma cobrança que entra, e, gente, eu só tinha 22 anos. Nossa. Eu não tinha nem, sabe, assim, eu era uma menina ainda. Então, assim, lidar com tudo isso foi cruel, não vou mentir, não. Tanto é que teve alguns, hoje fazendo, né, hoje com mais conhecimento e tudo mais, teve períodos ali que eu acho que se eu tivesse um pouquinho mais de conhecimento, eu teria me diagnosticado com a depressão pós-parto, alguma coisa do tipo assim, porque foi bem intenso, sabe? Eu chorava muito sozinha. Então eu tive todos esses momentos só que eu olhava tudo aquilo ali, como eu disse, né, no início, eu sempre fui muito inquieta. Então eu olhava aquilo ali e eu falava, eu não vou me render a isso, eu não vou. Isso aqui não vai ser a minha vida. Não vai ser a minha história. E aí foi que, nesse meio tempo, eu e Somália, a gente foi criando algumas empresas e pondo a cara. E para eu conseguir, né, levar essa questão financeira, para eu conseguir continuar contribuindo, né, dentro de casa, porque até então eu era uma recém-mãe. Então eu estava fora do mercado, eu não tinha um ensino superior e aí, como que a gente ia fazer, né? E a renda dele era a única fonte, né? Exato, um bebê pra cuidar. E a fonte dele de renda era a única dentro de casa. E aí foi quando a gente ali entre, né, aos trancos e barrancos, Aí a gente criou uma empresa daqui, uma relacionada ao esporte, né, que ele é educador físico, e a gente achando, não, agora vai. A gente tentava uma coisa, tentava outra coisa, fazia evento, fazia corrida de rua. Aí nesse meio tempo, antes até das corridas, eu engravidei de novo. Senhor. 9 meses da janela. 9 meses de janela. 9 meses. A gente tinha uma bebê e eu, fazendo a transição, eu tive um problema no duodeno e uma inflamação, eu ficava ruim, aí eu fui no gastro, o gastro falou pra mim, olha, a gente vai ter que interromper com a sua pílula pra gente poder fazer o tratamento, porque senão porque eu sempre passei muito mal com a pílula. E eu falei, tá, interrompi, foram 2 meses, aí eu engravidei de novo.
Aí o bicho pegou, porque, nossa, a gente olhava e falava, caraca, e agora? E agora? Não E é agora, só mais com uma, é já mais tava duas? difícil, imagina com duas. E tipo, perrengue, gente, perrengue. Aí, Clara nasceu e depois que ela nasceu, ela tinha alguns problemas de saúde e tudo foi muito intenso. E nesse período, assim, eu tenho muito a agradecer, né? Inclusive minha mãe, minha irmã, que foram, assim, foi uma rede de apoio Sua muito rede de apoio, né? fera, Te abraçou assim, nesse sabe? momento. Muito. Porque daí a gente precisava, a gente estava num momento que a gente tinha que queimar a lenha. A gente ainda estava perdido sem saber para onde ir, qual que era o caminho, qual direção tomar. E com duas crianças, né? Praticamente gêmeos, né? Praticamente gêmeos, porque quando a Clara nasceu, o Suri tava com 1 ano e 4. Olha aí. Então era bebê. E ali foi, sabe? Foi perrengue. E aí foi quando a gente foi indo e cria daqui, faz negócio ali, e vende isso e compra aquilo. Aí a gente começou a fazer corrida de rua. E aí foi uma época que a gente vivia assim, o empreendedorismo na veia, porque o evento ele é intenso e ao mesmo tempo assim, ou você ganha muito dinheiro ou você se endivida muito. Sim, tipo, na fica no casa negativo. mas muito. Tipo, a gente já chegou a ficar devendo 50 mil reais. Pra época, Olha a aí. gente não tinha um tatu pra dar bicuda, a gente falava, cara. Sim. A gente falava, o que a gente vai fazer? Mas sempre acreditando, sempre acreditando, sempre acreditando. E a gente sempre foi muito parceiro, assim, a gente teve, a parceria é bruta aqui, né? Que bacana. Então a gente sempre foi muito, muito parceiro. Então a hora que um tentava, o outro não, e não dá aqui, vamos lá. E sempre foi assim. E aí foi quando um dia a gente lá em casa, e daí você me pergunta, voltando à questão da pergunta da beleza, né? Onde entra foi? essa Qual mulher? foi o start? Eu sentia muita falta disso, né? Porque pensa, com toda essa privação financeira, tudo isso acontecendo, a maternidade que Sim. já afasta a gente do autocuidado, já afasta a gente do... Eu tinha saudade do tempo que eu comprava uma make, que eu me arrumava e enfim. Sim. E ao longo de toda essa jornada, eu sempre tive uma sobrancelha geneticamente muito marcante e eu sempre fiz a minha sobrancelha. Olha aí. E todo mundo sempre me perguntava, vai, onde você faz? Com quem você tira? E quando eu falava que era eu, as pessoas não acreditavam. Falavam, ai, capaz. Eu falava, gente, é sério, sou eu que faço. E assim foi. E nesse meio tempo, um dia a gente tava lá em casa, nunca vou esquecer. Almoçando, depois do almoço, a gente assistiu o Jornal Hoje. Aí no Jornal Hoje apareceu as profissões do futuro. E tava entre as top 5, se não me engano, tava designer de sobrancelha. Olha só. Nisso, o fogo do meu parquinho me chama, fala, vem cá, olha isso aqui. Aí eu olhei e falei, tá, e aí? Ele falou, cara, você precisa começar a fazer sobrancelha. Porque eu fazia da família, das amigas. Sim, das eu vivi pessoas envolvida, próximas. vivi envolvida, vizinha. Ai, Carol, tira aqui pra mim. E eu sempre tava envolvida. Então, todo final de semana era um evento lá em casa. E às vezes ia uma ali, a outra ia 3, 4, juntava lá e ali começava. E eu sempre fiz isso. Aí eu ainda falava pra ele, eu falava assim, cara, mas eu faço isso de graça, como que eu vou cobrar pra fazer? Aí ele falava assim pra mim, mas por que você não cobra? Eu falei, porque eu não tenho nenhum curso. Ele falou, não seja por isso. Como a gente Virou se as cobra, costas, né? saiu, foi lá no Senac, me matriculou, eu não tava sabendo. Ele chegou e me entregou o papel e falou, olha aqui, ó. Tá. Pronto, se esse é o problema, tá aqui. resolvido. Agora você começa o curso e eu... E agora você cobra. E eu... Não, Deus, meu, e agora? Como que eu vou fazer? E com as crianças pequenas e tal, enfim. A gente se dividia, a hora ele ficava, a hora minha irmã ficava, minha mãe. E a gente ia fazendo, o curso levou 3 meses pra finalizar. E eu me apaixonei, assim, quando eu peguei a técnica, nossa! E aí eu comecei, eu lembro perfeitamente, primeiro mês eu comecei atendendo a domicílio, primeiro mês eu fiz R$300. Foi meu primeiro, assim, né, foi o início. E aí no segundo mês... Isso há quanto tempo atrás, Carol? Uau! Clara tinha 1 ano, ela tá com 11 a 10 anos atrás. Você tem 2 moças em casa, então. Exato, 11 e 12. 10 anos atrás? 10 anos atrás. Nossa. 10 anos atrás. Na verdade, 11. Porque ela faz 12 agora.
11 anos atrás. E aí, no Ia segundo... atendendo a domicílio. A domicílio. E aí, no segundo mês, de R$300, meu faturamento subiu pra 1.000. Cara, Não, quando isso há eu 11 peguei, anos atrás, gente. Quando eu peguei, passei a mão, eu falei, caraca, R$1.000. Falei, pronto, tô rica. Ai, gente. Aí eu falei, gente, esse negócio dá bom mesmo. Eu falei, não é possível. E assim, pra mim, e aí é o que eu falo, né? Quando a gente trabalha com aquilo que a gente ama, quando a gente entra ali no flow do negócio mesmo, Sim. cara, pra mim era fantástico. Pra mim era fantástico. E aí, cada casa que eu ia, era um café que eu tomava, a gente conversava. Enfim, cara, foi uma troca, assim, fera. Muito, muito gratificante. E qual foi o passo, Carol? O passo para ter um estúdio, para ter a sede própria, para ter o local físico, né? Onde você deixa de atender essas clientes a domicílio e passa a atender elas no seu próprio local, seu estúdio. Qual que veio, assim, o start, como que veio essa ideia e os desafios também, né? Porque a gente sabe que a gente encontra muitos desafios, né? Sim. Quando você cria o próprio negócio e quando você tem um ambiente físico ali, né? Porque aí, além de toda a questão de estrutura, né? É ter o nome, e às vezes é trazer essas clientes que estão acostumadas no domicílio, né? Sim. Trazer elas para vir agora, né? Não é você mais que vai. Sim, eu costumo dizer que foi o meu terceiro parto, né? Foi o meu terceiro filho, porque assim, foi um parto fazer essa mudança de cenário, de rota. Porque o que acontecia? Nesse meio tempo todo, eu tinha esses atendimentos da beleza como umas... Assim, era aquele bico. Eu tratava mesmo como um bico. Sim, como bico. Porque você não tratava como uma profissão mesmo pra você. De jeito nenhum. Mesmo ganhando dinheiro. Mesmo ainda ganhando. assim, Olha só. O preconceito, O né? preconceito, A crença. exatamente. Tanto é que nesse meio tempo, por isso que eu falo, gente, a gente foi muito, sempre foi muito parceiro. Então, nesse meio tempo, a gente fundou a empresa de corrida de rua, a gente arrendou uma academia, e isso tudo acontecia num paralelo. Então, assim, cara, a nossa vida era uma loucura. Sem brincadeira, uma loucura. E ainda tinha um grupo de corrida, que o seu Malha dava aula. Fora os atendimentos de personal, e ele ainda era CLT. Então, assim, era muita coisa na vida pra administrar. Muitos projetos. Projetos. E aí, o que aconteceu? Eu falava, não, isso aqui é só é um bico, não. Uma hora eu vou parar, vamos fazer o negócio decolar. A hora que decolar, eu paro. Porque era desgastante, né? Não vou negar. Embora, assim, quando eu entrava ali naquela veia, o trem fluía, mas fazer toda essa gestão era bem desgastante. E eu imaginava, eu não via muito futuro. Eu olhava e falava, não, isso aqui é só um bico mesmo, e o negócio vai ser a empresa. E, cara, e aí tudo foi ruindo, assim, os eventos, como eu falei, em alguns momentos, né, endividaram a gente, depois a gente fez outro, recuperou a grana, e foi quando a gente falou assim, agora é hora de parar. A gente soube o momento certo de sair, sabe? A gente entregou um evento incrível, e aí a gente saiu do mercado. Nesse meio tempo, entregamos a academia, porque também, assim, nossa... Foi uma experiência bem traumática, né? Ter uma academia. Aproveito para parabenizar os proprietários de academia. Eu amo, é um ambiente que eu amo, por isso até que eu topei ainda, que o Sumário falava, nossa, mas gente, olha, vocês estão de parabéns, donas de academia. Teremos donas de academia aqui para dar então, os seus depoimentos até conhecer, também. para dar os parabéns pessoalmente. Porque é um super desafio, é um negócio que, uau, exige muito. Porque eu falo que ele começa quando tá todo mundo dormindo e ele fecha quando todo mundo já foi pra casa, né? Então, assim, é all-in mesmo, não tem tudo o tempo todo. E aí a gente entregou a academia, aí o Somália pegou e falou, cara, e agora a gente vamos seguir. E aí, nisso, ele saiu da CLT. Então, a segurança que a gente tinha, né? Aquela famosa, que na verdade era o que nos acorrentava. O Somália acabou falando, não, chega, porque isso aqui tá limitando a gente não tá crescendo. Eu falei, cara, é verdade. Só que assim, com aquele gelo no coração, porque 2 filhas pra sustentar. Sim. E aí foi quando ele pegou de vez a linha do personal, e ali foi só ascendendo também.
E foi quando a gente parou pra fazer conta. Porque daí eu tinha um pouco de mais de tempo livre, nisso minha agenda lotada, que eu tinha assim, eu tinha 2 semanas de agenda que eu não conseguia atender. Eram 2 semanas que já estavam cheias. Tipo, Carol, eu quero marcar a sobrancelha. Eu falei, olha, eu tenho horário pra daqui 15 dias. Aí o povo achava um absurdo aquilo. Falava, quem que ela acha Como que ela assim? é? Mas era verdade. E aí, foi quando a gente parou pra fazer conta. O Samuel falou, não, peraí, tá tudo errado. Você tá com 15 dias de agenda, tipo, não tem. Quanto tempo você gasta deslocando? Eu falei, nunca parei pra fazer essa conta. Não, vamos fazer a conta aqui. Tempo de deslocamento, tempo de deslocamento, custo, né, da gasolina, porque nesse meio tempo a gente tinha trocado o carro, a gente tava com um carro um pouco melhor, que o consumo dele era mais alto. E a gente ainda tinha a prestação do carro, né? Carro financiado, claro. E a gente tinha a prestação do carro. Então, quando a gente colocou tudo isso na ponta do lápis, ele pegou e falou assim, cara, eu acho que é melhor a gente começar a considerar a hipótese de você ir para um lugar físico. Eu falei, de jeito nenhum. Cara, a gente ia acabar de quebrar. A gente ia acabar de entregar uma academia devendo. Falava em aluguel, eu arrepiava dessa altura. Eu falava, não, de jeito nenhum. De forma alguma. Falei, alguma. não vou. Nisso veio uma amiga minha que tinha uma loja, ali onde hoje é o estúdio. E ela chegou e falou pra mim assim, olha, eu tenho aqui uma salinha, você não quer alocar? Aí eu falei, cara... Ai, não era isso que eu tava... Deus, lá ia Deus de novo. Deus, de novo, o que o senhor quer pra mim? Aí ela chegou e falou pra mim assim, olha, eu tenho essa salinha aqui pra alocar pra você e eu te faço a R$300. Aí eu falei, cara, 300, acho que eu aguento, né? Falei, tá. Falei, tá, beleza, R$300. Peguei a sala. E eu não tinha 1 centavo pra nada. Pra comprar uma persiana, não tinha nada. E aí, nisso, eu fui pegando uma coisa daqui, pegando uma coisa dali. A minha prima tinha acabado de reformar a casa dela, tinha sobrado uns MDF, chamei Somália, pendurou na parede. Minha mãe sempre foi muito habilidosa, colocou um tecido. E ali eu comecei. Só que aí eu falo que foi o meu parto, porque tinha cliente que eu chamava pra vir, ela falava, eu não vou. E aí eu já dependia daquela renda já era, né, boa parte de dentro de casa. Eu ia atender, então eu fiquei ali um tempo nessa de atende um pouco aqui, atende um pouco ali. Pra não desagradar, né? Exato, e não perder, eu tinha muito medo de perder. E aí foi quando eu peguei e falei assim, aí... 3 meses eu pagando os meus 300 ali, com muito esforço, fazendo um pouquinho. Um mês eu instalava persiana, outro mês fazia não sei o quê. Sim. Eis que a dona da loja, minha amiga, vira e fala assim pra mim, olha, eu tô entregando o prédio amanhã. Você não quer ficar com tudo? Eu falei, o quê? Eu falei, nossa! Aí lá vai eu. Chegava chorando em casa. 3 meses depois. Falei, agora já era. Falei, cara... Falei, amor, a gente não tem como. Ele falou, bicho, quanto que é o aluguel? Falei, 1.033. Eu lembro até hoje, os 33. R$1.033. Ele olhou e falou assim, cara, a gente paga R$1.000 de parcela do carro. Faz as contas. É o preço do aluguel. Eu falei, não. E eu com aquele medo, aquela angústia, eu falei, cara, o que a gente vai fazer com o prédio daquele tamanho? Eu não consegui nem decorar a salinha. Aí ele olhou pra mim e falou assim, nós vamos pegar. Menina, eu não dormia. E eu falo que essa é uma habilidade que ele tem, assim, que é nata, né? Ele vem, toca o fogo no parquinho, vira as costas e sai. E eu fico lá louca, lá sem dormir. Pensando, eu falo, Jesus, e agora o que eu faço? Aí, beleza, assumimos aquilo. Eu falei, tá, agora a gente tem um prédio enorme Pra decorar, colocar estrutura e... perfurado. Falei, o que eu vou fazer? Ele falou, vamos vender o carro. Falei, o quê? A gente morava 2 quadras de casa, lá do estúdio. Vamos vender o carro. A gente vende o carro, pega a grana, não sei o quê. Resumo da ópera, foi isso que foi feito. E eu falo, aí Deus começou a agir na minha vida. Mentira, ele sempre agiu. Mas assim, o que aconteceu? Ele anunciou o carro, em menos de 30 dias, ele vendeu.
E aí ele vendeu e a gente começou e chama a arquiteta. E até tem uma cliente que assim, sou grata a ela eternamente, porque eu falo que ela pegou toda a ideia que eu tinha, tudo aquilo que eu tinha no meu coração e ela colocou, ela realizou, né? Ela deixou palpável, deixou em matéria tudo aquilo. E aí foi quando tudo tomou forma. E quando eu olhei, eu falei, meu Deus, eu não acredito nisso. Ah, Carol, eu sempre penso que quando os planos são de Deus para nossa vida, parece que as coisas andam, caminham e se faz foi sensacional. Realizar sem muito esforço, sem muita paranoia, né? Sem muita preocupação. Parece que as coisas acontecem assim de uma forma. E assim foi então mágica, a criação e assim desse foi. estúdio. E aí, em questão de 3 meses, a obra tava show, assim, foi entregue e tudo, marcenaria, e era uma coisa que eu olhava, cara, eu agradecia tanto a Deus, porque eu falava, gente, eu nunca nem pensei nisso. Então, assim, Deus trabalha exatamente naquilo onde a gente ainda não foi capaz de enxergar, né? Então, às vezes, o que a gente sonha, ele tem muito mais pra entregar pra gente. Isso e mesmo. Ali, quando eu vi tudo aquilo montado, eu falei, cara, era isso mesmo. Falei, eu não entendia, Senhor, até então. Ai, aí que pedi delícia. Perdão e ali foi só. Que coisa boa, minha amiga. Eu quero que você fale um pouquinho pra gente desse propósito do estúdio, né? Que é enaltecer essa beleza natural das mulheres, né? Porque eu falo, gente, depois a Carol vai deixar disponível as redes sociais dela e tudo mais. Até, inclusive, falar pra você, se não curtiu ainda o vídeo, curta e também comente, viu? Mas eu queria saber, Carol, porque assim, quando a gente conhece o seu trabalho, a gente vê como que é diferente de outros lugares, né? É uma rena que fica uma rena na sobrancelha de forma natural, né? Então tudo assim a gente percebe o cuidado que você tem para deixar a pessoa o mais natural possível. E eu queria que você falasse um pouquinho desse propósito, né? O que te fez querer assumir esse caminho, né? Do natural mesmo na vida das mulheres, no trabalho que você entrega. Então, Rani, para mim, hoje eu consigo conceituar isso tudo de uma maneira muito mais, com mais propriedade, né? O que eu fui entendendo ao longo da jornada? Que a sobrancelha, e não só a sobrancelha, mas tudo que a gente tem, né, como genética, faz parte da nossa identidade. Então, assim, se hoje eu troco o meu perfil de sobrancelha, lembra que lá atrás eu disse que era o que chamava atenção? Sim. Se hoje eu troco e eu mudo toda a estrutura, eu mudo o desenho e o que ela tem, eu vou me tornar uma outra pessoa. Eu vou me tornar alguém que eu não sou. Então, eu comecei a perceber que a identidade, ela tá conectada com a essência da pessoa, né? E o que vinha muito pra mim sempre e cada vez mais, as pessoas vindo querer retirar aquilo que foi feito, sabe? Isso tudo desde permanente até de design mesmo. Iam em outro lugar, em outro estúdio, faziam um procedimento e voltava para que você desse... E falava, eu não gostei. Ficou muito forte. Ficou muito isso forte, muito, ficou né? muito pesado, ou ficou muito fina. Minha sobrancelha não é fina. Eu passei por isso, então, né? Com você. Carol me atende, gente, há uns 6 anos. 6, amiga? 7. E eu tinha isso. Eu tinha sobrancelha muito fina. Eu achava muito fina. Eu falava, opa, mas essa não sou eu, né? Sim. De ter essa sobrancelha tão fina dessa forma. E a Carol fez toda a recuperação aí. Hoje estou aqui. Sobrancelha linda, me achando. E aí é que tá, foi quando eu fui percebendo quanto o mercado, né, os profissionais, eles queriam naquele intuito de transformar, porque a beleza, ela traz muito isso, né? Você entra por exemplo, uma maquiagem, você sai transformada, né, quando você passa por um processo desse. Só que, na verdade, a que preço que essa transformação está sendo feita? Porque, para mim, a partir do momento que a pessoa não se identifica com aquilo, aquela transformação ela foi negativa, ela não foi positiva. Sim. Então, eu vinha colhendo tudo muito essas questões, onde as pessoas chegavam e falavam assim, eu não quero isso. Eu quero minha sobrancelha de volta. Ou se não, assim, eu queria minha sobrancelha diferente. E aí, às vezes, eu vejo que o diferente era a sobrancelha como é. E que a pessoa nunca chegou a ter acesso a isso. O natural que é dela. Exato. Né? Exato. Não precisaria
mudar. Não. É aquilo ali que ela gosta, que é natural, mas que ela não tem essa percepção que é dela, né? Porque às vezes passa por profissionais. Uma vez você me falou assim que às vezes os profissionais, né, deixam a nossa sobrancelha fina por conta de falhas que tem, por conta. Então, assim, é como se fosse uma correção para deixar, para você ver algo perfeito. Imediatamente. Então, acabam tirando mais do que deveria e assim vem a sobrancelha mais fina, né? Tudo. Com eu lembro certeza, muito bem disso. Você com me falou um certeza. dia. E isso é algo que hoje eu bato muito. E eu acho que isso também acaba sendo a alma e a essência do negócio, né? Porque eu amo me relacionar com as pessoas. Então, o processo de tratamento, ele gera relacionamento. Por quê? Porque aquilo ali, você vai conhecendo mais da pessoa, você vai tratando. E hoje, com as extensões de cílios, eu vejo muito, eu recebo muito. Até, inclusive, eu fui buscar uma formação de lash terapeuta, que era justamente para corrigir cílios que foram danificados por técnicas não mal feitas, mas assim, pelo simples fato do profissional não identificar que aquele tipo de pelo, que aquele tipo de pessoa não sustenta uma técnica over, uma técnica que traga algo de muito para aquele olho, né? Que hoje as pessoas buscam muito isso, né? Eu quero mais, eu quero mais. A gente vê muito até nas próprias harmonizações, né? Sim. Enquanto as pessoas estão se transformando em algo que elas não são. E isso tudo me incomodava até nas sobrancelhas. E foi quando eu fui ali aos poucos construindo, né, a minha maneira de trabalhar. E justamente por isso, porque eu acho que a essência, ela tá na sua identidade. Né? São duas coisas que são conectadas. Que legal. Carol, conta pra gente os serviços, os tratamentos que você oferece no seu estúdio, com o que você trabalha. Conta um pouquinho aí do seu leque de opções e também aonde te achar, né? Onde fica o estúdio, rede social, conta tudo pra gente. Sim. Então, o estúdio hoje, ele fica ali na Marquês de Pombal, no bairro Tiradentes, próximo da Padaria Real. Qual é a nossa pegada? Como eu falei, eu sou uma pessoa muito inquieta e eu também sou muito ligada. Então eu quero que tudo aconteça rápido, eu quero que as coisas sejam dinâmicas e eu vejo que hoje essa é uma necessidade da maioria das mulheres, né? Eu falo que a mulher moderna hoje ela não tem tempo para perder. E ninguém quer perder tempo, né? Porque Sim. tempo é vida. Então, o que a gente procura hoje? Otimizar a vida de todo mundo que se disponibilize a conhecer nosso espaço. Então, assim, hoje a gente tem os serviços de extensão de cílios, sobrancelha, toda a parte de estética facial, porque isso foi uma coisa que eu nichei bastante, de cuidar do rosto. Então, assim, tem lugares excelentes que cuidam do corporal, mas eu acho que você seguir uma linha, ao meu ver, faz mais sentido. Então, toda a parte de estética facial, limpeza de pele, tratamentos, e a parte dos protocolos de reconstrução de cílios e sobrancelha. E aí, junto disso tudo, chega lá rapidão, a gente também tem a manicure, que faz seu pé e mão ali, tudo junto, e para não estar um prazo ali de estourando 2 horas você sair com sua vida resolvida. Ai, que bacana. E Carol, quais são os seus projetos para o futuro? Tem aí pensamento de expansão? Como que tá aí esses projetos agora? Uau, são muitos, porque pensa, né, nesse meio tempo o bichinho do empreendedorismo foi me picando, né, imagina ele como que não tava. Então, assim, a gente tem, são muitos os projetos, né, mas assim, de imediato, eu vou começar a partir para a área de cursos, né? Vou abrir, que foi algo que até então eu tinha bastante resistência, mas eu comecei a perceber a falta de profissionais com consciência no mercado. Então eu falei assim, tá faltando isso, tá faltando profissionais com consciências. A gente tem profissionais com técnicas extremamente fantásticas, excelentes, mas falta consciência, que foi toda essa essência que eu fui construindo ao longo do tempo, né? Então, são nosso 11 próximo anos de experiência, exatamente, né, Brasil? Não comecei ontem, né? Então, assim, esse é o nosso próximo filho aí, que a gente vai lançar. E o outro plano, né, físico também, a gente trabalhando aí uma unidade um pouco maior, para poder agregar mais serviços e poder aí trazer
para as pessoas mais conforto, agilidade e comodidade. Que bacana. Fala suas redes sociais, as suas redes, as redes sociais do estúdio então, também. temos duas, né? A minha é carolouriques.nb, Natural Beauty. E tem a do estúdio, que é @nbstudiopro. Ai, que bacana. Gente, chegamos ao fim a mais um podcast Mulheres de Fibra. Eu quero agradecer muito a sua presença. Que história, né? Ai, que história. É inspiradora. Muito bom conversar com você, viu, minha amiga? Obrigada, Você quer falar mais alguma coisa? Não. Eu só queria dizer que a essência que eu acho que eu levo pra vida também, até para as próprias empreendedoras e mães, que dificuldade a gente vai ter sempre. E hoje eu ainda ouvi uma frase que fala: escolha o seu difícil. Então, por mais difícil que seja, escolha aquilo que faz sentido pra você, que faz sentido dentro da sua alma. Toca o seu coração, que faz o coração pegar fogo, né? E, gente, o empreendedorismo liberta. É ele que liberta. Ai, que mensagem linda, inspiradora. Obrigada, Carol. Mais uma vez, eu que agradeço. Ai, coisa boa, amiga. Beijo. Gostou? Gente, eu tô muito podcaster. Pode? O que ele falou? Dois, três descontos. Comprar e economizar em um só lugar. 123descontos.com.br